Pessoal, vamos então ao nosso último vídeo sobre essas colas da Tecbond. Eu no primeiro vídeo expliquei sobre a diferença de viscosidade. No segundo vídeo eu falei sobre a aplicação. No terceiro vídeo eu falei sobre produtos que você pode misturar na cola para obter mais resistência. E aqui nós vamos chegar no último vídeo, tentar de uma vez por todas entender a linha completa das colas. Aqui eu tenho todas as colas de cianoacrilato da Tecbond. E aí você já está me perguntando, mas espera aí, não tem aquela linha artesanato, não tem a Tecbond couro, não tem a Tecbond moveleiro, mas elas são uma dessas colas aqui. Eu vou explicar isso já já. Mas para começar, a gente precisa botar isso aqui em ordem, né? Porque na lógica a ordem deveria ser essa aqui, né? Do número menor para o número maior. Só que não é assim que funciona. A gente já sabe que essas colas são todas o mesmo produto, o que muda basicamente a viscosidade, a não ser por essa aqui, que eu ainda não falei dela, que ela tem um componente a mais. Mas então vamos colocar isso aqui na ordem correta, da menor viscosidade para maior viscosidade, ou seja, da que mais escorre, da que é mais líquida, para que menos escorre, aquela que é mais grossa. Então, a ordem seria 721, 791, 725, 793, 737 e 200. A menos viscosa, na verdade, 200 e 737. Até eu me confundo às vezes. Vamos lá. Então, da menor viscosidade para a maior viscosidade. E, claro, não faz o menor sentido, né? Você vê que essa numeração aqui não faz sentido nenhum. Eu ainda não consegui entender por que existe essa numeração. E se alguém souber, por favor, me explique, porque eu ainda estou tentando entender. Outra diferença que a gente está vendo aqui, que eu vou comentar rapidamente, é a diferença aqui nas tampas, né? Essas duas têm essa tampa diferente. E qual é a diferença aqui? Essa tampa normal aqui da Tecbond, ela é uma tampa de enroscar. Você tem que desenroscar para ela abrir. E ela tem aqui dentro um pino lá dentro da tampa para evitar que ela entupa. Ainda que a gente tenha sempre algum acúmulo de cola aqui que a gente precisa limpar. Já nesse tipo de embalagem, que eu pessoalmente não gosto, a tampa é simplesmente de encaixe e ela tem um bico mais longo aqui de aplicação. Qual é o problema desse bico? É que quando você aplica a cola, você vira e aplica, quando você volta o tubo para a posição, ele normalmente fica um pouquinho de cola aqui bem na ponta. Então você tem que voltar com o tubo na posição e dar umas pancadinhas aqui para essa cola que está aqui descer. Porque senão ela vai secar aqui na ponta, vai virar uma pedra, e aí para desentupir isso aqui é muito difícil. Você vai ter que usar eu uso aqui uma broca para desentupir, mas mesmo assim dá muito trabalho. Para quem é distraído como eu, é péssimo, porque lá no meio do trabalho eu nunca vou lembrar de voltar a cola, dar uma pancadinha, examinar aqui, ver se não está um pouquinho de cola preso aqui na ponta. Isso vai acabar sempre entupindo. Como essas colas têm nesses dois tipos de embalagem, a minha sugestão é que você procure sempre essa embalagem convencional, que ainda que a ponta dela seja mais larga e fique mais difícil de controlar com as colas mais fluidas, ou seja, com viscosidade mais baixa. A gente já viu que tem como controlar isso, né? Mostrei no outro vídeo que você pode botar uma agulhazinha hipodérmica aqui na frente. Tem outras maneiras de controlar isso também. Então eu não recomendo esse tipo de vidro, mas vamos adiante. Bom, então eu disse para vocês que aqui estão todas as colas, incluindo a cola moveleiro, incluindo a linha de artesanato, incluindo a Tecbond couro. Aí você me pergunta, tá, mas como é que você sabe disso?
Eu sei disso porque eu entrei lá no site da TecBond e olhei o FISPQ de cada uma dessas colas. Aí agora você já está me perguntando, fiz o quê? Pois é, FISPQ. Isso é uma coisa bastante interessante e eu recomendo que qualquer pessoa que mexa com produto químico, principalmente se mexe com esse produto químico de maneira continuada, precisa entender o que é o FISPQ. Então vamos afastar essas colas aqui e vamos dar uma olhadinha. Então, isso aqui é o FISPQ. Todo fabricante de produto químico é obrigado, por norma, a ter isso à disposição de quem usa o produto. FISPQ significa Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Então, aqui você vai encontrar todas as informações que você precisa saber, e algumas até que você nem vai entender, sobre o produto químico que você está trabalhando. E nesse caso aqui, eu peguei a da TecBond Couro. Mas se você entrar lá no site da TecBond, eu vou botar um videozinho rápido mostrando qual é o caminho que você faz no site para encontrar o FISPQ de uma cola, mas o caminho é o mesmo para todas as outras. Então a gente entra aqui no site da TecBond, veja aqui em conhecer os nossos produtos, vamos em adesivos instantâneos, aqui vai ter toda a linha com todas as colas, vamos escolher, por exemplo, aqui essa linha artesanato, escolhemos aqui, por exemplo, artesanato 2, e aqui embaixo nós encontramos o FISPQ. E aqui a gente vai ver que tem muita informação. No momento, o que interessa para a gente é isso aqui, o número 3, a composição e informação sobre os ingredientes. Aqui a gente consegue ver exatamente o que tem dentro de cada um desses frascos. Então, se você pegar aqui esse item, composição e informação sobre os ingredientes dessa TecBond Couro, que é esse caso aqui, e se você comparar com o da 793, você vai ver que eles são exatamente o mesmo produto. Eles têm exatamente os mesmos componentes, exatamente nas mesmas proporções. Quando comentei isso lá no Instagram, teve uma pessoa que falou que não era possível, como é que uma empresa vende duas coisas diferentes e é a mesma coisa? Mas isso é uma prática comercial normal. Às vezes o cara pega o mesmo produto e coloca um nome diferente para atender um público-alvo específico e na verdade ele está vendendo a mesma coisa. Mas aqui, e vocês vão ver aí porque eu vou botar na tela, a composição é clara e a TecBond Couro e a TecBond 793 é o mesmo produto. A mesma coisa vale para a linha artesanato. A número 1 é a 725, a número 2 é a 793 e a número 3 é a 200. E a Moveleiro é a 793. Tudo isso você não precisa acreditar em mim, você pode fazer o caminho que eu fiz, olhar todos esses dados lá no site e você vai descobrir que é isso mesmo. Mas tem coisas mais interessantes do que simplesmente a composição química. Por exemplo, aqui a gente tem medidas de primeiros socorros. Então aqui você vai encontrar o que você deve fazer em caso de inalação, em caso de contato com a pele, em caso de contato com o olho, em caso de ingestão, quais são os sintomas que podem acontecer por causa dessa cola. Aí tem outras coisas que já não são tão importantes, medidas de combate a incêndio, aí já para quem tem estoques grandes de material, medida de controle de derramamento, vazamento, tudo isso aqui já são coisas bem mais técnicas que não tem muita importância, mas vocês veem que é muita informação. Isso aqui tem 8 páginas. E o que interessa também aqui para nós, lá bem no finalzinho, aqui nessa parte que fala em outras informações, é que aqui mais bem descrito do que está lá no começo, tem novamente as instruções complementares em como proceder no caso de acidente. Então aqui, no caso de contato com a pele, ele vai explicar tudo o que você precisa fazer, como faz para retirar, o que você deve fazer, o que você deve evitar de colocar, problema com tecido, uma série de coisas. Mesma coisa, adesão à pele, ou seja, se colou os seus dedos, você vai encontrar aqui o que você deve fazer para descolar com segurança sem se machucar. Adesão à pálpebra, adesão ao globo ocular, adesão à boca, queimaduras, que é aquele caso que eu já falei, né, de você
ter contato com roupas de algodão, por exemplo, em que você vai ter uma formação de calor muito grande que pode causar queimadura. Então é bastante importante, se você lida com esse material rotineiramente, você ter isso aqui guardado junto com você. É de graça, você entra lá no site da Tecbond, segue o caminho que eu mostrei, baixa isso, guarda com você. Na hora do sufoco, você vai saber exatamente o que você precisa fazer no caso de uma emergência. Então, guardem esse nome aqui, FISPQ, e toda vez que você for mexer com um material químico de forma continuada ou em grande quantidade, você entra no site do fabricante, procura essa ficha aqui e mantenha isso com você, que pode te poupar muito problema. No site da Tecbond e aqui na própria embalagem, a gente encontra qual é a indicação de cada uma dessas colas. Mas isso aí, infelizmente, está confuso, não ajuda muito. E eu vou mostrar por quê. Eu fiz aqui um quadrinho com cada uma dessas colas e com a informação que está no frasco e com o que está no site, eu peguei aqui os materiais que eles indicam: borracha, plástico, PVC, metal, cortiça, cerâmica, madeira, papel, porcelana e couro. Coloquei cada uma das colas e fui vendo a indicação. E, sinceramente, isso não faz o menor sentido para mim. Vamos ver aqui. A 721, que é a mais líquida, né, que tem a menor viscosidade. Ela é indicada para borracha, plástico, PVC e metais. Aí você pega a 721, que é a que vem logo em seguida a ela e que tem uma diferença de viscosidade pequena, e ela só está indicada aqui para borracha e plástico, já não fala em PVC e metal, o que não faz muito sentido para mim, porque a gente sabe que isso aqui é o mesmo produto. Se você olhar lá no FISPQ, você vai ver que essas colas, elas são basicamente 3 materiais. Eu vou voltar aqui porque isso é importante. Se você olhar em todas elas, você vai encontrar, a não ser na 737, que a gente já vai falar dela daqui a pouquinho, você vai encontrar aqui esses 3 componentes. O etilcianoacrilato, que é basicamente a cola. Esse polimetilmetacrilato, que é o que dá a viscosidade da cola, ou seja, quanto mais desse material aqui você tiver, mais a cola vai ser viscosa. E aí, claro, se você aumenta a quantidade desse material, você acaba diminuindo proporcionalmente ao material da cola. Então, se você andar aqui nessa linha daqui para lá, você vai ver que a 721, que ela é muito pouco viscosa, ela é muito líquida, enquanto que você, nesse caso aqui a 793, você já vai ver que ele tem de 8 a 10% desse componente, porque ela é uma cola mais grossa. E se você pegar aqui a 200, aí você vai ver que ela tem mais ainda desse material. Então, basicamente, são esses 2 materiais, e tem a hidroquinona, que é esse terceiro aqui. A concentração dele é basicamente a mesma em todas as colas, e ele é só um retardante. É um produto que é colocado aqui para evitar que a cola endureça muito rápido no frasco. Então todos eles vão ter essa hidroquinona, sempre num percentual bastante pequeno, porque a função dela é apenas como um retardante para evitar que a cola endureça no plástico. Então, explicado isso, voltemos aqui ao nosso quadrinho. Então vamos lá. Então já está estranho, né? Porque a 721 faz tudo isso, a 791 tem os mesmos componentes, a não ser o fato de um pouquinho mais viscosa, mas a diferença é muito pequena, já atende 2. Aí nós pegamos a 725 e a 725 já atende muito mais coisa que a 791 e até mais coisa que a 721, porque ela aqui inclui cerâmica e cortiça, que nessas aqui não tinha, essa aqui tem menos ainda. Aí nós vamos na 793, que é basicamente aquela que é mais vendida no mercado, que você encontra em qualquer lugar, e ela atende borracha, plástico. Nenhuma delas atende PVC, a não ser a 721, também não faz sentido para mim. Por que que a menos viscosa atende o PVC e as outras não? Mas metais, cortiça, e aqui ela também pega madeira, papel e porcelana. Aí nós vamos para 200, que é aquela já em gel, e ela, por exemplo, diz aqui que não serve para cortiça. Não serve para cortiça? Por quê? Teoricamente, para mim, não faz sentido. Madeira, ela faz, aí papel ela já não faz, sei lá. Bom, você vê que não está fazendo muito sentido essa tabela aqui. Eu preferia desconsiderar. E só para aproveitar, aí a 737, que é aquela ali que a gente ainda vai falar, ela só atende aqui a
a esses 3 componentes: borracha, plástico e metal. Então vamos esquecer isso daqui, porque isso aqui claramente não está fazendo sentido. E vamos pensar no seguinte: se eu tenho uma cola mais líquida, ela vai penetrar melhor nas frestas, vai correr melhor nos cantinhos mais estreitos. Então, quanto mais líquida ela for, melhor é para você colar pequenas peças. Ao mesmo tempo, se ela escorre demais, você vai ter muito pouco controle sobre onde ela vai parar. Ainda que você coloque uma agulha hipodérmica, né, como a gente já viu, que pode adaptar aqui na frente, vai ser difícil controlar. Então, na verdade, a sua escolha vai ser baseada no material que você tem. Se o material que você está usando ele é muito poroso, ou seja, ele absorve demais, não adianta você botar uma cola muito líquida, porque ela vai penetrar lá no seu material e vai sumir lá dentro e não vai colar nada. Então você vai caminhar para cá e vai procurar uma cola mais indicada, uma cola mais espessa, porque ela penetre menos no material, que ela forme uma película fina de cola sobre o seu material sem ser absorvido, e com isso vai colar as 2 partes. Então, infelizmente, não dá para eu cravar qual cola, porque isso é uma pergunta que está recorrente. Não, mas qual é a melhor? Mas qual é a melhor? Não tem melhor, né? Você vai ter que fazer algumas experiências. Se você tem um uso recorrente, né? Se você faz artesanato, se você tem algum hobby que você faz uso sempre dessas colas, você vai ter que testar algumas delas e descobrir qual que se adequa melhor ao material, ao tipo de uso que você está fazendo, sabendo que todas elas são exatamente o mesmo componente. A única diferença é a adição de um determinado produto químico para mudar a viscosidade delas, mas a cola, o material que faz a cola é exatamente o mesmo. E a gente tem aqui, por fim, essa 737, que ela é, como dá para ver aqui, ela é preta, né? E o que ela tem de diferente? Ela tem dentro da fórmula borracha. Por isso ela tem essa cor preta aqui. Eu vou mostrar aí o FIS-PQ dela, né, os componentes dela. Você vai ver que tem uma série de outras coisas, mas basicamente ela é a cola que nem as outras, adicionada com borracha. Ela é muito mais viscosa. Se você pegar aqui, por exemplo, a 200, que é a mais viscosa, a viscosidade dela vai de 1.400 a 1.800, e essa aqui vai de 2.250 a 3.250, ou seja, muito mais viscosa. Ela é bem grossa, mas ela, como tem esse componente de borracha, quando ela endurece, ela forma uma camada um pouco flexível. Eu vou mostrar aí um exemplo que eu fiz uma amostrazinha só com a cola, sem nada, e vocês vão ver como ela fica, depois que endurece, ela fica bastante flexível. Dá para eu dobrar essa amostra sem quebrar. Então, essa cola aqui ela é indicada para onde você precisa de alguma flexibilidade na colagem. Claro que, sendo preta, ela não vai atender tudo, porque vai deixar uma marca, né? Dependendo do material, você não vai poder usar sem ter uma interferência. Mas ela é muito boa para colar borracha, né? Principalmente, porque ela já é da cor da borracha. Então, se for uma borracha natural, ela vai ser muito boa. E ela vai ser muito boa para você colar materiais que vão sofrer alguma deformação. Ela vai acompanhar essa deformação sem quebrar, o que acontece com essas outras colas, e acontece mais à medida que você vai caminhando daqui para lá. Ou seja, essas colas mais líquidas, elas são mais frágeis, elas quebram com maior facilidade. À medida que você vai caminhando para cá, elas vão ficando um pouquinho mais flexíveis, e essa aqui, como tem borracha no componente, ela vai ser bastante mais flexível. Bom, eu espero que com isso tenha ficado bem entendido essa família dessas colas, tenha ficado bem entendido os outros frascos com os rótulos diferentes, na verdade, são o mesmo produto. Infelizmente, eu não posso dar algumas respostas do tipo qual é a melhor, qual que vai resolver o seu problema, porque isso é uma coisa que você vai ter que descobrir, você vai ter que testar algumas delas. Eu vou deixar aí na descrição o link das colas que eu comprei todas elas no Mercado Livre com um mesmo fornecedor que tem a linha toda. Essa é a grande vantagem. Eu não sei se ele tem o menor preço, isso não posso garantir, não estou recomendando preço. Eu estou apenas dizendo que nesse fornecedor eu encontrei toda a linha. Então facilitou, porque eu comprei várias, porque eu queria testar todas elas, e com isso eu economizei no frete. Não quer dizer que seja ali o melhor lugar para comprar, mas como a gente sabe que é difícil encontrar essas colas e encontrar mais de uma diferente no mesmo fornecedor, fica aí a dica, se você quiser testar,
Depois você pode comentar aí se deu certo. Vamos voltar aí aos assuntos normais do canal e encerrar esse capítulo Tech Bond.